Queridos, essa semana também tive uma experiência onde é que eu passei para vocês na terça-feira, o que eu ouvi da parte do Senhor, e Ele estava me dizendo assim: os que me buscam encontram livramento, os que não me buscam se perdem e são confundidos. Chamem os meus para me buscar de todo o coração, pois os tempos são maus, e as vozes deste mundo manifestam as trevas de forma escancarada. O que se apegar a mim irá vencer e superar os seus desafios. Segue confiante em tudo e não retroceda, avance em me buscar. E aí me lembrei do texto, queria ler com vocês Jeremias 29, quero ler esse texto de Jeremias e depois um salmo. Jeremias 29, onde você encontra o profeta Jeremias falando que as pessoas que estavam em cativeiro aqui, Israel tinha pecado contra Deus e tinha sido levado cativeiro. E o profeta precisou dizer, são 70 anos de cativeiro. Tem uma razão dos 70 anos. E aí nós lemos normalmente o versículo de número 11, e é uma promessa, para nós, só que ele precisa ser lido na sequência, nesse contexto e na sequência, quando Deus diz assim no 11: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aqui. Então, nesse contexto, Israel estava oprimido por seus inimigos. Era para ser um povo que andava em vitória, e estava oprimido por causa do pecado, de não terem ouvido a voz de Deus, não seguido a voz, por não terem buscado, por fazer a sua própria vontade, contrariando a de Deus. E sempre que isso acontece, o inimigo ganha vantagem na nossa vida, ganha vantagem nas nossas emoções, vantagem nos nossos pensamentos. E quando nós não buscamos intencionalmente a vontade de Deus naquele momento, naquele desafio que nós estamos. O ser humano, ele é feito assim, que ele busca. E todos nós buscamos. Quando chega perto do meio-dia, nós buscamos. Quando nós estamos com sono, nós buscamos o quarto onde é que estamos. Se o homem busca, a mulher busca. Nós buscamos profissionalmente, a busca faz parte da vida. A Bíblia diz, buscai-me e vivei. A busca faz parte que a gente avance. Conversando uma vez com um irmão músico, e ele disse: sabe por que os músicos vivem mais tempo, Natan? Porque eles sempre estão buscando algo novo, sempre buscando um novo desafio. Ele era dirigente de sinfônica. Ele disse: sempre tem um projeto novo que eu estou procurando, daí eu estudo aquele projeto, trabalho aquilo, sempre estou buscando. E quando o ser humano deixa de buscar, a gente começa a morrer. Quando a gente não se busca mais uns aos outros, nosso relacionamento começa a morrer. Quando nós não buscamos cuidar da nossa profissão e avançar no entendimento e nas habilidades, nós começamos a morrer nessa profissão. Nós ficamos estagnados, não avançamos no que Deus tem para nós. E em tudo nós sabemos que o nosso Pai Celeste nos ama, e Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, quando nós buscamos a Ele de todo o coração. Os seus pensamentos são pensamentos de paz, de shalom, o termo aqui é shalom, e fala ele quer para você uma harmonia completa de vida. O que significa a palavra shalom? Normalmente se traduz como paz, mas é um conceito de harmonia de vida, bem-estar, saúde
equilíbrio nas emoções, equilíbrio nos relacionamentos, prosperidade no que você coloca a mão, lhe vai bem, você avança, conquista o que precisa ser conquistado. O shalom de Deus é um conceito, é uma harmonia de vida consigo, com Deus, uns com os outros, com a família, inclusive para quem gosta da parte ecológica, até com a natureza. Não oprime a natureza, mas usa a natureza para o bem-estar. Então os seus pensamentos são de paz para conosco. E ao buscar a Ele de todo o nosso coração, aí que o milagre começa a acontecer. Quando eu dou um primeiro passo de começar a buscar. E ao deixarmos de buscá-lo ativamente, intensamente e intencionalmente, de todo o nosso coração, quando você deixa de buscar Deus, você começa a ser puxado para trás. É que nem um Alfa Romeo, está lá subindo. Se ele deixa de dar gás, o que acontece? Ele volta para trás com muito mais força. Ele se perde. E aí para frear e segurar, e puxa a freia de mão e faz, e bomba. É difícil. Se na nossa vida com Cristo, nós pararmos de buscar a Deus, é natural que você e eu nós retrocedamos. Que a gente não conquiste mais, que a gente vai andando de ré. Então o ponto de virada para Israel, para que vivenciassem a promessa de Deus, como é colocado aqui, os pensamentos de paz que Deus quer para todos dos seus, em suas vidas, era invocar a Ele e buscar de todo o coração. Se converter a Deus. Começar a orar a Deus. E Ele vai nos ouvir e nós vamos buscar de todo o coração. E Ele vai nos respondendo, vai falando conosco, vai nos orientando. A vida é feita pela nossa busca. Quando nós buscamos, nós vamos encontrar. Quando nós insistimos, as portas vão se abrir. E quando nós batemos mais forte ainda, os processos vão ser estabelecidos daquilo que Deus tem para nós. Algumas coisas existe um impedimento. Se você não busca, esse impedimento não vai sair. A herança de Deus na sua vida está diante de você, mas tem algumas coisas que você precisa ser violento e ir para cima. E o texto diz lá em Mateus 11, né? Os violentos, eles conseguem e conquistam as coisas do reino de Deus. Violentos com quem? Com pessoas? Não, com o diabo. Ele procura segurar a sua herança, a bênção, o cuidado sobre a sua casa, a unidade do seu casamento, a sua família, os seus filhos. Ele quer tomar conta. E aí? Oh, não faz isso, isso não é muito legal, você está fazendo com a minha casa. Como é que você ora? Fora! O que é isso? Aqui não! Não é assim? Você bate de frente e resiste o diabo. Palavra muito clara. Nós precisamos resistir. Esse resistir é um ato violento de oração, de postura, né? Eu estava aprendendo esses dias, quando eu estava revendo essa lição da autoridade de Cristo. Tem um texto que Jesus diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, vos será dado. E nós normalmente, quando lemos ali o pedir, já pensamos em pedir para Deus. E no versículo seguinte, ele fala assim, de pedir ao Pai em meu nome. Mas nesse texto, e aí você tem esse pedir, ali é reivindicar. Não é para Deus que nós reivindicamos, que damos ordem. Ali aquele pedir é reivindicar que o inimigo solte e entregue tudo que é por direito em Cristo Jesus na nossa vida. E aí você se posiciona, você vai para cima e busca. E busca até romper. Tudo que o Senhor tem para você é seu, mas tem certas coisas que Deus dá, e aí Deus diz para Josué: a terra é tua. Beleza, Deus, obrigado. Vai lá agora, conquista. Puxa a espada e vai para cima. Destrua a obra do inimigo e se posicione. E estava pensando um pouquinho na história da Shalom, desde a minha conversão, permiti dar um testemunho um pouquinho pessoal.
Deus tem impresso em meu coração essa questão do buscar, assim, é algo que o Espírito Santo já colocou firme no coração, assim. Na minha conversão, a primeira pergunta que eu fiz para o evangelista, depois que nós nos levantamos ali, de estarmos ajoelhados na cama, disse: o que eu preciso fazer? Ele disse: amanhã à noite você dá um testemunho público. E a minha timidez? Eu busquei, encontrei, dei testemunho e eu fiz. Quando participei nos adolescentes, a pergunta era: o que eu devo de fazer? E a resposta foi muito clara: ajuda o Rodolfo Enzo, que era líder, hoje é pastor, já tem um pouquinho mais de idade que eu, ele está vivo ainda, glória a Deus. E ele disse: sirva a ele, cuide dele, sirva a ele. Até eu fiz um campo de futebol lá em casa, era tempo das antigas, né? Tinha um campo lá, eu cortei a grama, preparei o campo para nós ir jogar bola naquele campo lá. E nós levamos adolescentes ali, fizemos um tempo, e era adolescente. E eu estava ali para servir o meu líder de adolescentes. Aí a pergunta: qual a sua vontade para a minha vida, Senhor? Aí eu vi o Senhor dizendo numa madrugada: quem vai liderar a igreja? Aí, como adolescente: tô aí, beleza? Tamo junto. Aí a gente não sabe às vezes que responde, né? E se quiser me usar, usa-me a mim. E aí logo em seguida, Deus, depois de 4 anos, disse: agora chegou a hora, se prepare. Disse: uxa, mas agora, Senhor? Eu tinha outros pensamentos. Aí chegou um momento no meu estágio, depois de 2 anos estudando na Alemanha, estudando Bíblia. Aí eu me senti incapaz. Senhor, o que está acontecendo? 2 anos de Bíblia e eu não consigo pregar a palavra, não consigo ensinar, me sinto incapaz. O que é isso? Fale com o teu pastor. Lá fui eu buscar meu pastor. E o pastor Vitor Aron, estava com ele essa semana. 60 anos de ministério, 60 anos de rádio HCJB. Trabalhei 1 ano e meio com ele fazendo programas, adoração, e outro programa era discipulado. E ele me deu o testemunho dele, e de como depois de 16 anos ele foi batizado, como pastor, ele foi batizado no Espírito Santo. E o seu testemunho me levou ao batismo no Espírito Santo. E não falei em línguas. Percebi depois com um amigo meu, colega de oração, que ele falava em línguas. Disse: que é isso? Me ensina isso aí. Daí ele dava risada de mim. Daí fomos buscar. Busquei 6 meses orando 2 vezes por semana com ele, orando em adoração, Senhor, até ficar meio maluco com tanto buscar isso. E daí eu cheguei para: Senhor, eu vou parar com isso, que eu estou ficando baratinado. É só isso na minha cabeça. E naquela noite eu rompi. E depois ele me mostrou nas escrituras a sua importância na integração. Você tem lá um estudo que mostra de 10 benefícios que você tem, né? E poderia falar sem parar de como em cada desafio, problema, eu apenas precisava buscá-lo de todo o coração. Eu me lembro do dia que nós estávamos no outro lado aqui, naqueles barracões ali da Corrisco. E eu observei algumas coisas e como o inimigo começou a soprar nos meus pensamentos. 3 meses, acabou a Shalom. Eu comecei a antever o final das coisas. Aí a gente vai orando, vai buscar Deus. A nossa fraqueza é essa. E a resposta de Deus foi que daí a gente mudou quando eu era aqui, né? Foi investido na época, isso é uns 15 anos, não, uns 10 anos atrás, ou mais, 15 anos atrás. Foi investido 100 mil reais para um novo templo. A gente ganhou um novo templo. Estava morto, não estava não. E houve uma virada, e assim, podia contar história atrás de história. E aí eu me lembrei de Davi, e eu queria ler com você o Salmo 16, e ver como Davi era um homem que buscava Deus. E quando a Bíblia fala assim, o Salmo 16, quando a Bíblia fala assim que Davi era um homem conforme o coração de Deus, não era que Davi fazia tudo certinho. Até às vezes, mas como é que um homem assim é conforme o coração de Deus? E aí você vai ver na vida de Davi que ele era um homem que buscava Deus.
E a história de Davi, que nós estamos lendo, quem está acompanhando, começou e acompanhou, e está nessa pegada, né? Nós estamos aí no dia 105 da leitura cronológica, estamos bem na história nessa semana, e estamos lendo intercalado então com os Salmos, como Saul estava perseguindo a Davi, como o da carne persegue o espírito, e aí como Davi reagia no seu tempo de oração. E você tem vários salmos que nós lemos já essa semana, e esse salmo é um desses salmos que Davi estava sofrendo por causa de perseguição, sofrendo dificuldades na vida dele, e como ele se posicionou. Então a história, ela está ali de Samuel, ela está entrelaçada, né, nos salmos. E aqui Davi diz o seguinte, falando pelo Espírito Santo, né? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles, quem? Os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor, que me aconselha. Pois até durante a noite, o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. É impressionante. Um homem que está sofrendo escreveu isso. Um homem que está sendo perseguido, que está sendo rejeitado, que está jurado de morte, que está correndo pela própria vida, que não tinha nada. Chega lá no sacerdote e pede pão, e só tem o pão da proposição lá, os 12 pães, e ele pega aquele pão, e daí ele está sem arma. Você tem uma arma aí? E aí ele diz, só tem aquela de Golias que você degolou o cara lá. Então essa é boa, pode me dar. Um homem jurado de morte, fugindo. Cadê Deus na sua promessa? Ele me ungiu rei, e agora estou jurado de morte. Tem um exército atrás de mim. O que vai ser da minha vida? Jonatã incentivava, encorajava ele, mas as circunstâncias eram todas contrárias, não havia nada a favor dele. E preciso correr aqui. O que Davi faz? Primeira coisa, ele declara a sua confiança em Deus. Meu irmão, minha irmã, quando as coisas estão difíceis, o que fazer? Declare a sua confiança em Deus. Busca Deus. Davi fez isso aqui, ele diz, guarda-me, meu Deus, porque em ti me refugio. Eu digo, e ele começou a declarar profeticamente, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti. Depois ele fala no versículo 5 e 6, o Senhor é minha porção. Ele entendeu que tudo na vida não tinha mais sentido algum. Perdeu tudo. Sua casa, sua família inclusive, perdeu tudo. Davi escolheu e diz aqui, a minha herança, o Senhor é a minha herança. E às vezes alguns de nós passam por isso, parece que perde tudo, fica sozinho. E aí descobre que a herança maior é o próprio Senhor. E o Senhor é seu cálice. Ele é o arrimo da minha sorte, que é a minha medida certa. E ele diz assim, cai-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Se você falar assim para Deus, puxa, tudo que Deus me deu, é muito lindo isso tudo. Que é muito lindo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida.
É muito lindo o que Deus tem feito nesses 30 anos da comunhão cristã, Shalom. É muito bonito tudo que o Senhor tem feito na história de cada família, da sua família. E dizer isso, reconhecer isso é fruto da busca em Deus. Quando não tem a busca em Deus, o que a gente olha? Só vê o ruim, só vê o que não está certo, o que está errado, o que está confuso. E a gente começa só a criticar um ao outro. Davi, ele continuou dizendo no versículo 7 e 8, a sua confissão na proteção e na direção divina. Ele reconhece: bendigo ao Senhor que me aconselha. Até durante a noite, o meu coração, meu espírito, ele me ensina. O seu espírito não dorme, sabia disso? Sua alma sim, o seu corpo sim, mas seu espírito não. Por isso que aqui é dito que teu espírito é ensinado pelo Espírito Santo durante a noite. E se você fizer uma oração assim, dormir em oração, pedindo para Deus algumas coisas, presta atenção nos sonhos da noite. Presta atenção nos primeiros pensamentos do dia. Às vezes pode levar 1, 2, 3, 4 dias até você estar alinhado, sintonizado, mas ele diz aqui: durante a noite o Senhor me ensina. O Senhor é que fala comigo, me consola, me ensina, me dá discernimento. E ele entra depois do 9 ao 11, começa a falar profeticamente. Ele nem percebe o que ele está falando, mas está falando de Jesus aqui. De repente é o próprio Senhor Jesus falando na vida dele, que ele não foi, como diz aqui o versículo 10, né? Ele não me deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Era de Jesus que ele estava falando, que ele não foi corrompido, né, nos 3 dias que ele estava morto. É uma palavra profética, é uma das palavras proféticas em relação a Jesus, que no meio da maior angústia de Davi, ele chamou a existência. Davi, em meio às suas lutas, tinha uma postura: buscar a Deus de todo o coração, e dizendo assim: é Ele quem me defende, quem me protege, quem me dá a direção. E podíamos meditar longamente aqui sobre Saul, que era o que perseguia Davi. Ele não buscava Deus. E o que aconteceu com Saul? Ele estava num dia de muita pressão. Ele estava diante de uma guerra. Ele estava esperando Samuel. Samuel disse que vinha. E já era 4 da tarde, 5 da tarde, e nada de Samuel aparecer. E ele decide, forçado, como ele mesmo disse, forçado pelas circunstâncias, a tomar uma decisão. E achou que estava fazendo a vontade de Deus, e o seu ministério foi rejeitado. Um pouquinho mais adiante na história, ele está diante das circunstâncias, e também ele recebe uma ordem específica: faça isso. Ele diz: né, mas o pessoal ao meu redor achou melhor. E Samuel disse: por quê? O seu ministério vai ser tirado da sua vida. Quando nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, levar pelas pessoas, nós perdemos a família, perdemos a herança, a promessa, o favor de Deus na nossa vida. Quando que na hora da pressão, Deus traz à tona todas as coisas ruins que tem no coração. Para quê? Para que a gente busque a Deus. E apesar de Saul ter um chamado tremendo em Deus na sua vida, ele se perdeu por não buscar a Deus no que precisava. Concluindo, meus queridos, como nós vamos agir quando estamos sob pressão? Agir conforme a ferida do coração? Agir conforme as circunstâncias nos pressionam? Agir conforme a pressão de pessoas? Ou buscar a Deus de todo o coração? Eu quero te incentivar a deixar de olhar para as circunstâncias, para as pessoas, para as feridas do coração, e dizer: Senhor, eu quero te buscar de todo o coração. Eu vou buscar de todo o coração, Senhor. Eu quero te conclamar e insistir. 30 anos buscando ao Senhor, 50 anos buscando ao Senhor, buscando avivamento. Ele está aí. E aí já tem às vezes umas experiências, parece que uma ola já veio, uma ondinha veio. Eu vou continuar a buscar. Ah, mas se não é na sua geração, já fui consolado por Hebreus 11. A próxima geração vai colher.
a próxima vai colher. Nós estamos plantando, nós vamos colher e vamos nos alegrar no que temos hoje. Mas não vamos deixar de buscar Deus. Buscar no meio das maiores pressões da vida, buscar de todo o coração. São 30 anos de busca e vamos mais 30 anos de busca incessante, fortes, vigorosos diante do Senhor. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.